A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa naquela noite fatídica, transformando o asfalto em um espelho negro de caos. No meio do trânsito enlouquecido da Avenida da Liberdade, um caminhão desgovernado derrapou, colidindo com o carro blindado dos irmãos Albuquerque, arremessando metal retorcido e vidro estilhaçado em uma sinfonia de destruição. Mas, em um piscar de olhos, uma figura anônima surgiu das sombras, um homem comum, com mãos calejadas de operário, que arriscou tudo para puxar os dois rapazes para fora das chamas que lambiam o veículo, salvando suas vidas, sem uma palavra, desaparecendo na escuridão como um fantasma. 10 anos depois, aqueles mesmos irmãos, agora herdeiros de um império bilionário, tropeçavam em um amor proibido que os levaria de volta àquela noite, sem nunca imaginar que o destino os unia por laços de sangue e segredo. O sol de verão filtrava-se pelas janelas altas do Palácio dos Albuquerque, em Alfama, banhando os salões de mármore com uma luz que parecia desafiar as sombras do passado. Rafael Albuquerque, o mais velho dos irmãos aos 28 anos, ajustava o colarinho de sua camisa impecável, ignorando o peso invisível que carregava desde aquela colisão que quase o matou. Ele era o herdeiro perfeito, alto, de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes penetrantes, moldado pela elite lisboeta para comandar a rede de hotéis de luxo que sustentava o nome da família. Mas por trás da fachada de confiança, Rafael lutava com uma verdade que o corroía, seu amor por homens, um segredo guardado a 7 chaves em um mundo onde o escândalo poderia derrubar impérios. Seu irmão mais novo, Tomás, de 25 anos, era o oposto, impulsivo, de riso fácil e cabelos pretos desgrenhados, com uma rebeldia que o levava a questionar tudo, inclusive a sua própria orientação, que oscilava em um limbo de confusão e desejo reprimido. Eles compartilhavam não só o sangue, mas uma ferida aberta daquela noite chuvosa, um trauma que os unia em silêncios cúmplices. Naquela manhã, enquanto Rafael revisava contratos em seu escritório com vista para o castelo de São Jorge, um som estranho ecoou pelos corredores, o arrastar de um esfregão contra o piso de azulejos antigos. Ele franziu a testa, irritado com a interrupção. O palácio, herança de gerações, era mantido impecável por uma equipe discreta, mas ultimamente, um novo zelador chamava a atenção, Miguel Santos, um homem de 27 anos, de origem humilde do Alentejo, com pele morena marcada pelo sol e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de oceanos inteiros. Miguel havia chegado há meses, contratado por pena após perder o emprego em uma fábrica falida, e sua presença era como uma brisa fresca em meio ao ar viciado da opulência. Ele trabalhava em silêncio, sempre com um sorriso tímido para os empregados, mas evitava os olhares dos patrões, como se soubesse que seu lugar era nas sombras. Rafael desceu as escadas em espiral, o eco de seus passos misturando-se ao som da água. Ao virar a esquina, ele o viu, Miguel ajoelhado, limpando uma mancha invisível no chão, sua camisa branca colada ao corpo pelo suor do esforço. Por um instante, o tempo parou. Havia algo na curva de seus ombros, na determinação quieta de suas mãos, que despertou em Rafael um aperto no peito que ele não sentia há anos. Quem é você para invadir assim o meu mundo? Pensou Rafael, mas em vez de repreensão, suas palavras saíram suaves. Precisa de ajuda com isso. Miguel ergueu o rosto, surpreso, e seus olhos se encontraram, um choque elétrico, como se o destino tivesse acendido uma faísca. Não, senhor. É o meu trabalho, respondeu Miguel, com um sotaque alentejano que soava como uma canção antiga. Rafael assentiu, mas não se moveu, hipnotizado pela vulnerabilidade que Miguel exalava, uma honestidade crua em contraste com sua própria vida de máscaras. Enquanto isso, Tomás, que passeava pelos jardins suspensos do palácio, ouviu o burburinho dos empregados sobre o novo rapaz. Curioso como sempre, ele se aproximou pela porta dos fundos, espiando a cena. Viu o irmão, rígido como uma estátua, conversando com o zelador, e sentiu uma pontada inexplicável de ciúme. Tomás sempre fora o caçula protegido, mas também o que mais sofria com as expectativas familiares, casamentos arranjados sussurrados pelos tios, olhares acusadores da sociedade que os via como príncipes intocáveis. Sua atração por homens era um segredo ainda mais frágil, testada em noites solitárias em bares escondidos do bairro alto, onde o álcool apagava as dúvidas. Ao ver Miguel, algo se agitou nele, a simplicidade do homem, o modo como ele se erguia sem pretensões, evocava uma liberdade que Tomás ansiava. Ele parece real, murmurou para si mesmo, aproximando-se com um sorriso disfarçado de brincadeira. Ei, irmão, já está recrutando ajudantes para limpar seus pecados. Rafael corou levemente, mas Miguel riu, um som genuíno, como o tilintar de sinos em uma igreja alentejana, dissipando a tensão. Os dias seguintes foram um turbilhão sutil. Rafael encontrava desculpas para rondar os andares inferiores, pedindo que Miguel consertasse uma torneira imaginária ou polisse uma estante esquecida. Cada encontro era uma dança delicada, palavras trocadas sobre o clima de Lisboa, o cheiro de pastéis de nata frescos da confeitaria ao lado, mas por baixo, uma corrente de eletricidade. Miguel, que carregava seu próprio fardo, a perda do pai em um acidente de trabalho anos antes, deixando-o como único provedor da mãe idosa,
via em Rafael não o bilionário, mas um homem solitário, cujos olhos imploravam por conexão. Ele próprio era gay, um fato que mantinha enterrado no peito, temendo o estigma em uma sociedade portuguesa ainda marcada por resquícios de conservadorismo rural. Porque ele me olha assim? Questionava-se Miguel nas noites em seu quartinho apertado nos subúrbios de Benfica, o coração acelerado por sonhos que misturavam o luxo do palácio com toques proibidos. Tomás, não menos afetado, começou a aparecer nos horários de folga de Miguel, oferecendo cigarros roubados do estoque ou convidando-o para um café na esplanada do Chiado. Você não pertence a este lugar de ouro falso, disse Tomás uma tarde, enquanto caminhavam pela rua Garrett, o ar cheio do aroma de livros velhos e mar. Miguel hesitou, sentindo o flerte velado, mas respondeu com honestidade: eu pertenço onde posso sobreviver, Sr. Tomás. O ouro é bonito, mas queima quem não nasceu para ele. Aquelas palavras acertaram Tomás como uma flecha, revelando camadas de inveja e admiração. Ele, que tinha tudo, invejava a resiliência de Miguel. Miguel, que tinha nada, admirava a coragem velada de Tomás. Mas o conflito brotava, os irmãos, sem saber, competiam pelo mesmo coração, e o palácio sussurrava segredos que poderiam destruí-los. Uma noite, durante uma gala beneficente no salão principal, luzes de cristal refletindo no tejo lá fora, o destino testou os fios tênues. Rafael, dançando com uma socialite forçada, avistou Miguel nos cantos, servindo taças de porto com mãos trêmulas. Seus olhares se cruzaram novamente, e Rafael, impulsionado por um vinho a mais, escapuliu para o terraço. Miguel o seguiu, como se uma força invisível os puxasse. Você não deveria estar aqui fora, murmurou Miguel, mas sua voz tremia. Rafael se aproximou, o coração martelando. E você? Por que fica, se sabe que isso é perigoso? A resposta veio em um sussurro, porque, pela primeira vez, sinto que vejo alguém de verdade. Seus dedos se roçaram na balaustrada, um toque inocente que incendiou o ar. Mas Tomás, observando das sombras, sentiu o ciúme se transformar em raiva, raiva de si mesmo, da família, do mundo que os prendia. O clímax daquela noite veio com uma revelação parcial. Enquanto a música ecoava, um tio dos Albuquerque, o conservador Dom Carlos, embriagado, zombou abertamente de esses rapazes moles que herdam fortunas sem suar. As palavras cortaram Rafael e Tomás como navalhas, reacendendo o trauma da colisão, a sensação de fragilidade em um mundo hostil. Miguel, ouvindo tudo, interveio discretamente, distraindo o tio com uma história inventada sobre vinhos alentejanos. Os irmãos, gratos, o puxaram para um canto escondido, onde a conversa fluiu para confissões veladas. Nós não somos como eles pensam, disse Tomás, os olhos úmidos. Rafael assentiu, e Miguel, em um ato de coragem, admitiu: eu sei. Porque eu sou como vocês. O ar ficou carregado de possibilidade, mas também de perigo. O amor nascente ameaçava expor segredos que poderiam custar tudo. As semanas que se seguiram foram um labirinto de emoções entrelaçadas, onde o Palácio de Alfama se tornava palco de um drama silencioso. Rafael mergulhava em noites insones, revivendo o toque fugaz no terraço, questionando se era loucura ou destino. Ele, que sempre controlara sua vida com a precisão de um CEO, agora se pegava rabiscando poemas em guardanapos, inspirados na graça quieta de Miguel. Ele é como o Tejo, calmo na superfície, mas com correntes profundas, confidenciou a si mesmo em um diário escondido. Mas o dever familiar o arrastava, reuniões com investidores em Cascais, onde olhares julgadores o faziam se sentir um impostor. A pressão para anunciar o noivado com uma herdeira espanhola crescia, um arranjo que salvaria alianças comerciais, mas destruiria sua alma. Tomás, por sua vez, canalizava sua turbulência em excessos, festas no Lux, no cais do Sodré, onde corpos se misturavam em danças frenéticas, mas nenhum rosto apagava o de Miguel. Ele se aproximava do zelador com ousadia, convidando-o para passeios noturnos pela Baixa, onde as luzes neon refletiam nas calçadas de pedra. Conte-me sobre o Alentejo, pedia Tomás, e Miguel falava de oliveiras centenárias, de noites estreladas em Évora, de uma infância marcada pela perda do pai, um herói anónimo que trabalhava em canteiros de obra arriscados. Ele me ensinou a lutar pelo que importa, mesmo que doa, dizia Miguel, e Tomás ouvia, fascinado, sentindo inveja daquela âncora emocional que lhe faltava. Mas o ciúme entre os irmãos fervia. Rafael notava as ausências de Tomás, e confrontos velados surgiam em jantares familiares, disfarçados de discussões sobre negócios. Miguel, no epicentro da tempestade, lutava com sua própria tormenta interior. Ele amava o trabalho no palácio, a beleza dos afrescos renascentistas, o eco das águas furtadas, mas cada sorriso trocado com Rafael ou risada compartilhada com Tomás o fazia questionar seu lugar. Eu sou só o zelador, repetia como um mantra, mas à noite, em seu apartamento modesto, ele sonhava com beijos que nunca viriam, com uma vida além da sobrevivência. Sua mãe, Dona Rosa, doente em uma cama no Alentejo, era seu lembrete constante: filho, o amor não enche barriga,
mas alma sim. Ela não sabia de sua orientação, um segredo que Miguel guardava para protegê-la de mais dor. No entanto, cartas dela chegavam, pedindo que ele voltasse, e cada uma era um puxão para longe do perigo que se aproximava. O primeiro conflito explodiu em uma tarde chuvosa de outono, quando o Império dos Albuquerque enfrentou uma crise. Um escândalo de lavagem de dinheiro vazou para a imprensa, ameaçando o legado. Rafael, no centro da fúria, gritava ordens no escritório, enquanto Tomás, rebelde, sugeria vender ativos para limpar a sujeira. No calor do momento, eles se viram no salão vazio, e Tomás deixou escapar: "Você age é como se fosse o único que carrega isso tudo. Mas e se eu disser que encontrei alguém que me faz querer lutar de verdade?" Rafael congelou, o ciúme se misturando à dor. "Alguém? Como aquela herdeira que você mencionou?" Tomás riu amargamente. "Não. Alguém real. Como Miguel." O nome pairou no ar como uma acusação. Rafael sentiu o chão sumir, não só pela traição implícita, mas pela confirmação de que seu coração não era o único. Enquanto isso, Miguel, limpando os vidros embaçados pela chuva, ouviu fragmentos da briga através da porta entreaberta. Seu estômago revirou, ele era o pivô involuntário de uma fratura fraterna. Em pânico, ele fugiu para os jardins, onde o cheiro de jasmins molhados o acalmou momentaneamente. Mas o destino, cruel, interveio. Ao tropeçar em uma raiz exposta, ele caiu, torcendo o tornozelo, e um grito escapou. Tomás foi o primeiro a chegar, correndo com preocupação genuína, ajudando-o a se levantar. "Deixe-me ver isso", disse, tocando a perna de Miguel com gentileza que beirava a intimidade. Rafael surgiu logo depois, o rosto uma máscara de fúria contida. "Eu cuido dele", declarou Rafael, puxando Miguel para si. A cena se transformou em um triângulo tenso, Miguel no meio, os irmãos se encarando como gladiadores, a chuva caindo como lágrimas não derramadas. Naquela noite, sozinhos no terraço onde tudo começara, Rafael confrontou Tomás. "Ele não é um troféu para você conquistar e descartar. Eu o vejo, de verdade." Tomás rebateu, a voz embargada: "E você?" "O perfeito Rafael, que esconde tudo atrás de contratos. Miguel me faz sentir vivo, não preso." As palavras cortaram fundo, revelando as inseguranças de cada um: Rafael, o medo de falhar como líder; Tomás, o terror de ser o fraco da família. Eles se abraçaram em um raro momento de irmandade, jurando não deixar o amor destruí-los. Mas o juramento era frágil, e Miguel, de muletas improvisadas, observava de longe, o coração partido pela culpa. O ponto de virada veio com uma visita inesperada. Dona Rosa, agravada pela doença, pediu que Miguel a levasse ao hospital em Lisboa. Ele, exausto, confidenciou a Tomás durante uma caminhada pelo Parque Eduardo VII. "Ela é tudo o que tenho. Meu pai se foi salvando vidas que nem sabia de quem eram." Tomás parou, tocado pela vulnerabilidade. Como ele. Miguel contou a história pela primeira vez: o pai, um operário em uma obra na Avenida da Liberdade, que mergulhara em um acidente de trânsito para salvar 2 meninos de um carro em chamas. Eles eram ricos, eu acho. Mas ele nunca pediu reconhecimento. Morreu semanas depois de infecção. Tomás empalideceu, a descrição batia com a noite que mudara sua vida. Mas ele guardou o segredo, o peito apertado pela ironia cósmica. Enquanto isso, Rafael, investigando o escândalo familiar, descobriu arquivos antigos, uma indenização anônima paga a uma viúva alentejana após o acidente. Seu coração acelerou ao conectar os pontos, mas o preconceito social o paralisava. Admitir que amava um homem cujo pai salvara sua vida seria expor tudo. O conflito interno o levava a ações impulsivas. Ele demitiu Miguel temporariamente, alegando a reestruturação, um golpe que partiu o zelador. Miguel, ferido, voltou ao Alentejo, deixando uma nota: "Obrigado por me mostrar que o amor pode doer tanto quanto curar." O outono em Lisboa se desfolhava como páginas de um livro esquecido, e o Palácio dos Albuquerque ecoava com um vazio que nenhum ouro poderia preencher. Rafael andava pelos corredores como um fantasma, o peso da demissão de Miguel o corroendo por dentro. Ele justificara a decisão para si mesmo como proteção: melhor um corte limpo do que um escândalo que nos destrua, mas as noites eram assombradas por memórias, o riso tímido de Miguel, o modo como seus olhos castanhos capturavam a luz do sol poente. Tomás, furioso com a traição do irmão, o confrontava diariamente. "Você o mandou embora porque tem medo. Medo de ser quem é, medo de nós dois querendo o mesmo." As brigas escalavam, e quando pelas paredes de azulejo que testemunharam séculos de segredos portugueses, e o império familiar balançava, com ações despencando na Bolsa de Lisboa. Miguel, de volta ao Alentejo, encontrava consolo nas planícies infinitas de Montado, onde o vento sussurrava promessas de paz. Mas a ausência dos irmãos era uma ferida aberta.
Ele cuidava da mãe a uma casinha de paredes caiadas em Évora, lendo-lhe histórias de fado melancólico para aliviar sua dor. Dona Rosa, com olhos sábios apesar da fraqueza, percebia a tristeza do filho. O que te aflige, meu menino? É o coração que chora, não é? Miguel hesitava, mas em uma noite de estrelas, confessou tudo, sua orientação, o amor dividido por dois homens que representavam mundos opostos. Ela o abraçou, lágrimas escorrendo. O amor não escolhe classes, filho. Ele salva, como teu pai salvou aqueles meninos. Aquelas palavras plantaram uma semente de coragem, mas também de dúvida. Voltar significaria enfrentar o preconceito que o pai tanto combatia em silêncio. Em Lisboa, o destino tecia sua teia com fios de urgência. O escândalo se agravava, jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes sobre os herdeiros playboys e seus pecados ocultos, alimentando rumores de homossexualidade que faziam os tios da família exigirem uma limpeza moral. Dom Carlos, o patriarca conservador, convocou uma reunião familiar no Salão Nobre, onde acusou os irmãos de trazerem vergonha ao nome Albuquerque. Rafael, exausto, defendeu-se com frieza executiva, mas Tomás explodiu: vergonha. A vergonha é viver mentindo para gente como você. A sala congelou, e Tomás saiu batendo portas, dirigindo-se ao Alentejo em uma impulsividade que beirava a loucura. Ele precisava ver Miguel, dizer o que não dissera antes. Chegando a Évora ao amanhecer, Tomás encontrou a casinha pela descrição vaga que Miguel dera. Bateu à porta com mãos trêmulas, e quando Miguel abriu, o tempo parou. O que você faz aqui? Sussurrou Miguel, o coração disparado. Tomás, sem fôlego, despejou: eu sinto sua falta. Não como um capricho, mas como ar. E eu sei. Sobre seu pai. As palavras caíram como pedras em um lago calmo. Miguel o puxou para dentro, os olhos arregalados. Tomás contou tudo: a colisão, o salvador anónimo, a indenização que o pai de Rafael descobrira. Ele nos salvou, Miguel. Seu pai nos deu vida, e agora você nos dá coração. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel, uma mistura de orgulho e dor. Dona Rosa, observando da cama, sorriu fracamente: o destino fecha círculos, rapazes. Mas a reconciliação era frágil. Tomás ficou dias no Alentejo, ajudando nas tarefas simples, colhendo azeitonas, cozinhando ensopadas de coelho, redescobrindo a si mesmo na simplicidade. Ele e Miguel compartilhavam conversas profundas sobre o céu estrelado, tocando em temas de identidade, o estigma rural que Miguel enfrentara na juventude, quando colegas o espancavam por um olhar errado, a pressão lisboeta que Tomás suportava, fingindo interesse em mulheres para aplacar a família. Eu te amo, confessou Tomás uma noite, pegando a mão de Miguel. O beijo que se seguiu foi casto, cheio de emoção contida, um selo de promessa em meio à vastidão. Mas o telefone tocou. Rafael, desesperado, implorando que Tomás voltasse, pois o escândalo ameaçava engolir o império. De volta a Lisboa, Tomás confrontou Rafael com a verdade. Miguel é o filho do homem que nos salvou. E eu o amo. Rafael, devastado, sentiu o mundo ruir. Não só pela revelação, que o ligava a Miguel por gratidão eterna, mas pelo medo de perdê-lo para o irmão. Então o que eu sinto? Isso é só destino forçado. A briga que se seguiu foi a mais feroz, com Rafael acusando Tomás de egoísmo, e Tomás retrucando que Rafael era um covarde preso ao status. No calor, Rafael revelou seu próprio amor: eu o vejo em sonhos, Tomás. Ele é a luz que eu nunca tive. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor, os irmãos percebendo que o triângulo não era só sobre Miguel, mas sobre a própria irmandade abalada por segredos não compartilhados. Enquanto isso, Miguel recebia uma carta de demissão irrevogável do palácio, mas com ela, um cheque generoso de indenização retroativa. Ele rasgou o papel, o orgulho ferido. Eles pensam que dinheiro apaga corações, murmurou. Decidido a confrontar o passado, ele voltou a Lisboa sozinho, dirigindo-se ao palácio em uma tempestade que espelhava sua alma. Ao chegar, encontrou os irmãos no terraço, exaustos de brigas, abraçados em reconciliação frágil. Eu vim porque mereço a verdade, disse Miguel, a voz firme apesar da chuva. Eles o convidaram para dentro, e pela primeira vez, os três sentaram-se como iguais, compartilhando vinhos do Douro e histórias nuas. Rafael falou da pressão familiar, Tomás da rebeldia que o salvava, e Miguel da perda que o forjara. O ar se encheu de vulnerabilidade, e um entendimento brotou: o amor não precisava ser possessivo, mas compartilhado em amizade profunda. No entanto, o preconceito externo batia à porta. Paparazzi, farejando fraqueza, publicaram fotos borradas de Tomás em Évora, insinuando affaire escandaloso com plebeu. A sociedade lisboeta, com seus clubes exclusivos e jantares de gala, zumbia com fofocas.
Dom Carlos exigiu que os irmãos escolhessem um lado, o império ou a perversão. Rafael, em um ato de rebelião, anunciou publicamente o apoio a causas LGBTQ+, em uma conferência de imprensa, um risco que salvou a reputação mas inflamou as hostilidades internas. Tomás, inspirado, propôs a Miguel um papel no negócio, não como zelador, mas como sócio em um projeto de hotéis sustentáveis no Alentejo. Miguel hesitou, o medo de ser o acessório gay o paralisando, mas aceitou, vendo nisso uma ponte entre mundos. O alto tranco veio em uma viagem a Sintra, onde os três escaparam para os palácios românticos da Serra. Lá, em meio a névoas e lendas de amores proibidos, confissões fluíram. Miguel revelou fotos antigas do pai, um homem robusto, sorridente, com olhos idênticos aos seus. Rafael e Tomás tocaram-nas com reverência, lágrimas caindo. Ele nos uniu antes mesmo de nascermos, disse Rafael. Mas uma ligação interrompeu, Dona Rosa piorava. Miguel partiu às pressas, deixando os irmãos com uma promessa: voltem comigo. O amor vence quando é honesto. O inverno se instalava em Portugal com um manto de névoa fria, e o hospital de Évora se tornava o novo epicentro do drama. Miguel velava a mãe ao lado da cama, o bip dos monitores e quando como um fado triste. Dona Rosa, com a respiração fraca, segurava sua mão, sussurrando sabedoria alentejana: não deixe o medo de roubar o amanhã, filho. Teu pai vive em ti, e agora, nesses rapazes que ele salvou. As palavras enfraqueciam, mas iluminavam Miguel, que ligara para Rafael e Tomás na estrada. Eles chegaram ao entardecer, os rostos marcados pela viagem urgente de Lisboa, carregando flores de alfazema e uma garrafa de medronho caseiro que Dona Rosa tanto amava. A presença dos irmãos no quarto simples do hospital causou um rebuliço discreto entre as enfermeiras, os Albuquerque aqui. Pelo zelador. Mas dentro da bolha de afeto, o mundo exterior se dissolvia. Rafael, sempre o pragmático, organizou os melhores especialistas de Coimbra, enquanto Tomás entretecia histórias leves para distrair Dona Rosa, fazendo-a rir com anedotas de festas lisboetas. Miguel observava, o coração inchado de gratidão e confusão. Esses homens, outrora intocáveis, agora sujavam as mãos em sua realidade crua. Vocês não precisam fazer isso, murmurou ele uma noite, no corredor mal iluminado. Rafael respondeu com um olhar intenso: precisamos, porque você nos ensinou a sentir. Tomás assentiu, adicionando: e porque seu pai nos deu essa chance. Mas o conflito interno de Miguel borbulhava. Ele amava os dois, Rafael pela profundidade intelectual, Tomás pela paixão selvagem, mas o triângulo o aterrorizava. Como posso escolher sem destruir a amizade de vocês? Confessou em uma caminhada pelas muralhas de Évora, sob a luz prateada da lua. Os irmãos, sentados em um banco de pedra, trocaram olhares carregados. Rafael falou primeiro: talvez não seja sobre escolher. Talvez seja sobre nós três redefinindo o que é amor. Tomás, surpreendendo a todos, concordou: eu vi em Sintra, somos mais fortes juntos. Não rivais, mas aliados contra o mundo. A ideia pairava radical, desafiando normas, mas enraizada na lealdade que o trauma da colisão forjara entre eles. De volta ao hospital, Dona Rosa piorava, e em seus momentos lúcidos, pedia para conhecer os anjos que meu menino encontrou. Os irmãos entraram, e ela os abençoou com olhos maternais: cuidem dele, como ele cuida de vocês. O preconceito é vento, passa, mas o amor é a oliveira que resiste. Suas palavras uniram o trio em uma promessa solene, mas a morte veio ao amanhecer, pacífica como um suspiro. Miguel chorou nos braços de Rafael e Tomás, o luto misturando-se a uma catarse profunda. No funeral, em uma capela alentejana com paredes de cortiça, a comunidade local, muitos com cicatrizes de discriminação própria, ofereceu apoio silencioso. Um velho amigo do pai de Miguel, um ferreiro local, aproximou-se: teu pai era um herói quieto. Salvou aqueles meninos sem alarde, mas eu vi o fogo nos olhos dele. A revelação pública veio como um vendaval. De volta a Lisboa, com o império ainda em crise, Rafael convocou uma coletiva no Hotel Ritz, coração da elite portuguesa. Flanqueado por Tomás e Miguel, agora apresentado como consultor de projetos sociais, ele anunciou não só a resolução do escândalo, com doações massivas para a ONGs LGBTQ+, mas também sua orientação: eu sou gay, e orgulhoso. Como meu irmão, como nosso parceiro. O salão explodiu em flashes e murmúrios, mas o trio permaneceu unido, mãos entrelaçadas sob a mesa. Dom Carlos, na plateia, empalideceu, mas uma sobrinha jovem aplaudiu, iniciando uma onda que abalou as fundações conservadoras. O backlash foi feroz, boicotes de investidores, manchetes no público rotulando-os de decadência Albuquerque, ameaças anônimas nas redes. Tomás, o mais exposto, recebia mensagens homofóbicas que o faziam questionar tudo. Vale a pena? Perguntou a Miguel em uma noite de insônia no palácio,
enquanto Rafael negociava por telefone. Miguel, com a força recém-adquirida do luto, respondeu: Vale, porque agora somos livres. Seu pai, meu pai, morreu por estranhos. Nós vivemos por nós. Aquele momento solidificou o poliamor nascente, não posse, mas apoio mútuo, com noites de conversas profundas sobre traumas, a colisão para os irmãos, a perda paterna para Miguel, sendo laços mais fortes que sangue. Mas uma sombra pairava, um primo ambicioso, Henrique Albuquerque, via na vulnerabilidade uma oportunidade para usurpar o controle. Ele vazava documentos falsos, insinuando que Miguel era um infiltrado para chantagear a família. O conflito escalou em uma reunião tensa no conselho, onde Henrique acusou: vocês arrastam nosso nome pela lama com esse arranjo. Rafael rebateu com fúria controlada: o nome se constrói com honra, não com ódio. Tomás, impulsivo, quase agrediu o primo, mas Miguel interveio, sua voz calma cortando o caos: eu não sou lama. Sou o filho de um homem que salvou este nome. E se vocês não veem isso, percam-no. A sala silenciou, e Henrique recuou, mas o dano estava feito, rachaduras na confiança familiar. Em meio à tormenta, um oásis surgiu, um retiro em Óbidos, vila medieval de livros e amores literários. Lá, os três se refugiaram, lendo poesia de Pessoa à lareira, caminhando pelas muralhas onde o Atlântico rugia abaixo. Aqui, sem máscaras, disse Rafael, beijando as testas de ambos em um gesto terno. Tomás riu, aliviado: sem rivais, só nós. Miguel, pela primeira vez, sentiu pertencimento, não como zelador ou outsider, mas como igual. Mas o telefone tocou novamente. Henrique planejava um golpe judicial, alegando incompetência dos herdeiros. O trio retornou fortalecido, pronto para a batalha final. A primavera irrompia em Portugal com explosões de jacarandás roxos pelas ruas de Lisboa, mas o Palácio dos Albuquerque permanecia um bastião de tensão. Henrique, com sua ambição voraz, mobilizar aliados no conselho, tios conservadores e acionistas medrosos, arquitetando uma moção para destituir Rafael e Tomás. Documentos falsos circulavam, pintando Miguel como um parasita manipulador, explorando a homofobia latente na velha guarda portuguesa. Rafael, no olho do furacão, passava noites em claro revisando cláusulas legais, seu amor pelos dois homens o ancorando. Não vou deixar que nos separem, jurava a Tomás e Miguel em reuniões secretas no sótão, onde o cheiro de madeira antiga misturava-se a planos de contra-ataque. Tomás, o fogo da tríade, canalizava sua raiva em ações ousadas. Ele contatou influenciadores LGBTQ+, de Porto a Faro, transformando o escândalo em uma campanha viral de amor sem herança, que ganhou tração nas redes, com histórias de casais marginalizados e quando a deles. Deixe-os virem, dizia ele, os olhos brilhando com determinação. Mas por dentro, dúvidas o assombravam: e se o amor poliamoroso fosse só uma ilusão frágil? Miguel, o coração equilibrado, mediava as ansiedades, cozinhando refeições simples no quarto dos fundos, bacalhau à brasa improvisado, lembrando-os do Alentejo: a oliveira não cresce em tempestade, mas resiste a ela. Sua presença era o bálsamo, mas o luto pela mãe ainda o visitava em ondas, fazendo-o questionar se merecia tal felicidade. O confronto culminou em uma Assembleia Geral no salão de baile do Palácio, com advogados, jornalistas e a elite lisboeta lutando o espaço. Henrique abriu com veneno: esses herdeiros, influenciados por elementos externos, arriscam o nosso legado. Ele apontou para Miguel, sentado ao lado dos irmãos, como se fosse uma acusação criminal. O murmúrio cresceu, mas Rafael se ergueu, voz firme como o Tejo em cheia: elementos. Miguel é família agora. E quanto ao legado, ele começa com a vida que nos foi dada por seu pai, um homem humilde que Henrique jamais honraria. Ele revelou os arquivos, a indenização, as fotos, a história do Salvador anônimo. A sala ofegou, até os céticos pausaram, tocados pela ironia poética. Tomás seguiu, impassível: nós não escondemos mais. Somos gays, amamos sem fronteiras, e isso fortalece, não enfraquece. Quem está conosco constrói, quem não, sai. Miguel, convidado a falar, levantou-se com tremor contido: eu vim como zelador, mas fiquei como amante e amigo. Meu pai ensinou que salvar vidas é o maior império. Vocês escolheram o dinheiro, nós, o coração. Aplausos esparsos viraram uma ovação, com jovens acionistas, herdeiros de uma Portugal moderna, virando o voto. Henrique, isolado, recuou em humilhação, seu golpe desmoronando como castelos de areia. Mas a vitória era agridoce. Nas ruas, protestos homofóbicos pipocavam, inspirados pelo vazamento, com cartazes em Belém gritando: devolvam a honra portuguesa. Os três enfrentavam olhares hostis em cafés do Chiado, sussurros em missas da Sé. Rafael recebia ameaças de casamento forçado por aliados remotos. Tomás lidava com assédio online que o fazia duvidar de sua coragem.
Miguel, o mais vulnerável, era alvo de fofocas cruéis, o zelador que seduziu os príncipes. Em uma noite de crise, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo Negro abaixo, eles desabafaram. E se fugirmos? Sugeriu Tomás, exausto. Rafael balançou a cabeça, fugir é ceder. Lutamos por todos os Miguéis por aí. Miguel, tocado, propôs, então vamos além, fundação em nome do meu pai, para vítimas de preconceito. A Fundação Herança Viva nasceu das cinzas, financiada por uma ala de hotéis no Alentejo, gerida pelos três. Inaugurada em uma cerimônia em Évora, com azulejos novos homenageando o pai de Miguel, atraiu aliados inesperados, uma atriz lisboeta abertamente quer, um político do PS defendendo direitos. Mas o verdadeiro teste veio pessoal. Dom Carlos, o tio conservador, sofreu um infarto durante a gala, e em seu leito de morte no Hospital de Santa Maria, chamou os sobrinhos. Eu errei, murmurou, os olhos nublados. Meu medo me cegou. Amém como quiserem, é o que resta. Rafael e Tomás perdoaram, segurando sua mão, fechamento que curou feridas antigas. Miguel, presente, sentiu o peso da redenção. Enquanto o verão se aproximava, o triângulo se solidificava em rotinas afetuosas, manhãs de café no terraço, com Rafael lendo jornais, Tomás rabiscando ideias criativas, Miguel plantando ervas alentejanas. Conflitos menores surgiam, ciúmes fugidios quando um toque demorava, mas eram resolvidos com honestidade brutal, fortalecendo o laço. Uma viagem a Sagres, onde o Atlântico encontra a Terra, selou um pacto, contra o mundo, juntos. Lá, sob falésias dramáticas, eles compartilharam visões de futuro, família escolhida, talvez a adoção, uma vida além do palácio. Porém, um último vendaval, um jornalista investigativo desenterrou o passado da colisão, publicando uma matéria sensacionalista no Expresso, rotulando o romance como o karma bilionário. A exposição os uniu mais, com entrevistas conjuntas onde Miguel brilhou, contando a história do pai como lição de humanidade. A Portugal moderna aplaudiu, e até Henrique, exilado em Espanha, enviou uma carta de arrependimento tardio. O verão português desabrochava em festas de São João, com martelos de plástico e quando pelas ruas de Porto, para onde o trio escapara por uma semana, buscando ar fresco do norte. O Império estabilizara, com a Fundação Herança Viva florescendo, patrocinando centros de apoio em Lisboa, Faro e Évora, onde jovens GLBT encontravam refúgio e histórias como a deles inspiravam. Rafael, agora um ícone relutante, discursava em convenções europeias sobre interseccionalidade, classe e orientação entrelaçadas, sua voz ganhando calor com o tempo. Tomás, o visionário, expandia os hotéis sustentáveis, incorporando arte que era alentejana nas decorações. Miguel, o âncora, gerenciava o dia-a-dia com sabedoria prática, transformando o palácio em um hub de eventos inclusivos, onde fados lésbicos soavam ao lado de vinhos do Douro. Mas o verdadeiro arco se curvava na intimidade cotidiana. Em uma vila alugada nas margens do Douro, com vinhedos em cascata, eles celebravam o aniversário de Miguel, 28 anos, marco de renascimento. Rafael preparara um jantar à luz de velas, com pratos de percebes e sardinha assada, Tomás, um violão para serenatas improvisadas, Miguel, lágrimas de alegria ao abrir um colar com pingente de oliveira, simbolizando raízes compartilhadas. Vocês me deram uma família, disse ele, a voz embargada. O brinde foi ao pai anônimo, pelo homem que nos uniu, sem saber. Naquela noite, sob estrelas nortenhas, eles dançaram devagar, mãos entrelaçadas, corpos próximos em harmonia casta, sentindo o amor como uma tapeçaria tecida de perdão e crescimento. Conflitos residuais testavam a resilição. Rafael lutava com resquícios de privilégio, ocasionalmente paternalizando Miguel, que o repreendia: eu não sou seu projeto, sou seu igual. Tomás, com sua impulsividade, provocava ciúmes ao furtar inocentemente em eventos, mas aprendia a pausar, comunicando medos. Sessões de terapia conjunta, com um psicólogo que era de Coimbra, desenterravam camadas, o trauma da colisão manifestava-se em pesadelos compartilhados, onde fogo e chuva os separavam, a perda de Dona Rosa ecoava na ansiedade de Miguel por estabilidade. Cada sessão era uma vitória, transformando dor em empatia profunda. Um clímax final surgiu em Lisboa, durante as festas dos Santos Populares. O trio marchava na Parada do Orgulho, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Tejo, cercados por milhares. Mas um grupo contra-manifestante, resquícios do backlash, atirou ovos e gritos homofóbicos. Rafael protegeu Miguel instintivamente, Tomás revidou com palavras afiadas, mas foi a voz de Miguel que calou a multidão: meu pai morreu salvando vidas como as de vocês. O ódio não constrói, o amor sim. A polícia interveio, mas o momento viralizou, transformando vilões em convertidos, com mensagens de apoio inundando as redes. De volta ao palácio, exaustos mas eufóricos, eles refletiram no terraço onde tudo começara. Zelador herdeiro do coração, brincou Tomás.
Rafael sorriu, e nós, de rivais a amantes eternos. Miguel, olhando o horizonte, sentiu paz. O destino nos zombou, mas nós o domamos. O império prosperava, mas o verdadeiro tesouro era o laço, uma família escolhida, desafiando preconceitos com autenticidade. Anos adiante, a fundação crescia, e os três, grisalhos mas inabaláveis, contavam sua história em memórias publicadas, herdeiros de um Salvador. Lisboa, com suas 7 colinas, testemunhava o triunfo do amor sobre o caos, provando que, em Portugal, corações batem mais alto que fortunas.